Oi meninas, bem-vindas de volta ao meu canal Sabrina Arte Crochê. Nesse vídeo a gente vai confeccionar esse lindo tapete talismã. Eu utilizei as cores que estão em alta, que tem muita saída aqui no meu ateliê, e ele ficou um tapetão. Ele ficou medindo 72 de comprimento por 44 de largura, pesando apenas 280 gramas, 560 gramas. Fiz essa aula com muito carinho, espero muito que vocês gostem. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, não esquece de se inscrever no canal e bora para a aula. Então, para a nossa videoaula, vamos usar o barbante número 6 na cor amarelo canário, barbante número 6 na cor terracota, barbante número 6 na cor cru. Mas vocês podem estar usando os materiais que estiverem à disposição de vocês, também como a agulha que vocês costumam utilizar. Eu vou utilizar a minha agulha Clover 3,75 e vamos iniciar a nossa videoaula. Vou fazer uma laçadinha inicial, que é o meu ezinho. Então, eu posiciono a ponta do fio, seguro, dou um giro, tá? Formando aqui o meu ezinho. Olha só, ele fica parecendo o formato da letra E, minúsculo. Dessa forma, eu posiciono minha agulha aqui dentro, puxo a laçada que vem do novelo, trazendo por dentro desse ezinho e puxo apertando essa primeira laçada, tá? Essa correntinha que fica aqui, prendendo esse ezinho, eu não conto, tá? Ela só serve mesmo para iniciar. Então, vou contar a partir da primeira correntinha, tá? Laço meu fio, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer até 50 correntinhas. Quando tiver 50, eu volto com vocês. Voltando aqui com as 50 correntinhas iniciais, eu vou laçar a minha agulha e vou contar 7 correntinhas voltando. Essa da agulha eu não conto, só deixo segurando a laçada. Eu conto a partir da primeira depois da agulha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu volto na oitava, conto 7, volto na oitava e faço meu primeiro ponto alto. Ficando dessa forma, o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos, laço a agulha, volto na minha segunda correntinha do lado desse ponto, faço um ponto alto, laço a agulha, volto na minha próxima correntinha, faço mais um ponto alto, ficando com um grupinho, então, de 3 pontos altos. Então, fiquei com a alcinha de 7 correntinhas, prendi na oitava, fiz 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. Laço a minha agulha, pulo 2 correntinhas de base, pulo 1, 2, venho na terceira e faço mais um ponto alto. Laço a minha agulha, venho no segundo, faço um ponto alto. Laço a minha agulha, venho no terceiro e faço um ponto alto, ficando novamente com mais um grupinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou seguir dessa forma até o final desse cordão de correntinhas, fazendo 3 pontos altos, um em cada ponto, 2 correntinhas de separação, pulando 2 correntinhas de base. Pulo 1, 2, venho na terceira, um ponto alto. Grupinho de 3 pontos, 2 correntinhas, pula 2 correntinhas e faz mais um grupinho de 3 pontos até o final. Quando chegar aqui no final, na última correntinha, eu volto para mostrar para vocês como que ficou, pra gente dar sequência. Voltando aqui com os meus grupinhos de 3 pontos, separados por 2 correntinhas, e eu vou contar junto com vocês os grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos.
tá? Se você está fazendo a mesma contagem de pontos e de correntinhas como eu, tem que ter 9 e tá certinho. Para fazer o último ponto junto aqui com vocês e mostrar como que a gente vai fazer essa segunda parte oval, para ela ficar parecida com essa primeira, então a gente vai fazer 3 pontos altos, né? Aqui eu já fiz 2, mas vamos fazer 3. Na última correntinha eu faço o último ponto alto desse grupinho, formando meu grupinho de 3 pontos. E aqui eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz as 7 correntinhas. Como eu fiz desse lado 7 e voltei na oitava, eu vou fechar aqui, ó, girei a parte de baixo das correntinhas está para cima, eu vou fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto, que foi o último ponto alto que a gente fez. Então, eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, passando a laçadinha por dentro dessa última correntinha, certo? Essa vai ser a minha parte oval, essa vai ser a parte reta e essa vai ser a minha outra parte oval, tá bom? Pra gente chegar nesse espacinho de 2 correntes, vamos caminhar com pontos baixíssimos por dentro desses 3 pontos. Eu já fiz um ponto baixíssimo nesse primeiro, então eu entro no segundo e faço novamente um ponto baixíssimo, entro no terceiro e faço novamente um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Para iniciar essa segunda carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo pegando de cima da alcinha, tá? Aqui tem as 2 correntinhas, eu vou introduzir a minha agulha de cima para baixo, vou buscar esse fio e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Agora, eu já estou com a agulha e com a linha na direção desse espaço de 2 correntinhas, tá? Para subir o meu primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, buscando esse fio por debaixo. E aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Para não subir apenas uma correntinha e ficar mais parecido com um ponto alto, eu gosto de fazer dessa forma. Eu introduzo a minha agulha dentro dessa última alcinha do ponto baixo. Deixa eu até aproximar aqui um pouquinho para vocês verem. Fiz o ponto baixo. Deixa eu voltar um pouquinho. Fizemos o ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha, busco esse fio, fazendo um ponto baixo, e aqui, ó, nessa segunda argolinha do ponto baixo, eu vou introduzir a minha agulha, buscar novamente o fio, ficando então com 2 alcinhas na minha agulha, laço e fecho, fazendo então a altura do primeiro ponto alto, que fica bem mais parecidinho que um ponto alto verdadeiro. Laço a minha agulha e vou fazer o meu segundo ponto alto. Laço a minha agulha e vou fazer o meu terceiro ponto alto dentro dessas 2 correntinhas. Ficando então o grupinho de 3 pontos altos. Fechamento de carreira e início da próxima carreira vai ser sempre fechamento de carreira e início da próxima carreira vai ser sempre dessa forma. A gente vai fechar com pontos baixíssimos dentro dos 3 pontos, vai fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha, um ponto baixo em cima desse primeiro, 2 pontos altos para iniciar a próxima carreira. Vou fazer 2 correntinhas, laço meu fio no espaço de 2 correntinhas, um grupinho de 3 pontos. Vou seguir dessa forma por toda essa carreira, fazendo 3 pontos altos juntos, separados por 2 correntinhas, e no próximo espacinho de 2 correntinhas, 3 pontos altos novamente. Então, você vai fazendo o seu, e quando a gente chegar para fazer a segunda parte oval, eu volto para mostrar e dar sequência. Voltando aqui com essa segunda carreira de bloquinhos, fiz 3 pontos altos em 2 correntes, em cada espacinho de 2 correntes. Fiz o meu último grupinho, as 2 correntes, e cheguei na parte oval, que são aquelas 7 correntinhas que a gente fez
no início. Então, eu vou laçar a minha agulha, ao invés de fazer só 3 pontos, eu vou fazer 11 pontos altos nessa argolinha, tá? Então, eu introduzo a minha agulha dentro do espaço e faço um ponto alto. Laço minha agulha, tiro 2, até completar 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode estar ajustando um pouquinho para caber também o último ponto, que é o 11º. Confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Feitos os 11 pontos altos, vamos separar com 2 correntinhas, como fizemos aqui, e seguimos fazendo o grupinho de 3 pontos em cada espacinho de 2 correntes. Faz 3 pontos altos. E de separação faz 2 correntinhas. Segue fazendo o grupinho de 3 pontos altos em cada alcinha de 2 correntinhas, e quando chegar aqui na outra parte oval, a gente vai fazer junto os 11 pontos e fechar essa carreirinha. Feito aqui meu último grupinho de 3 pontos altos e 2 correntinhas, e agora eu tenho aqui a alcinha de 7 correntinhas para fazer os meus 11 pontos altos. Mas antes, eu vou esconder esse fio da laçadinha inicial, onde a gente fez o Ezinho para iniciar. Eu introduzo aqui pela frente do trabalho, buscando esse fio, trazendo para frente, viro, na próxima alcinha, levo ele para trás, volto para frente, busco o fiozinho, trago ele para frente, viro o trabalho, escondendo mesmo, como se fosse uma costura, né? Porque a próxima carreira a gente já vai fazer por cima desses pontos e esse fio já vai ficar muito bem escondido, fácil pra gente arrematar ele depois. Passo até o finalzinho aqui, ó, tá? Então, eu passei por dentro, já ficou bem escondidinho, e depois eu posso vir amarrar essa pontinha, ou colocar um pinguinho de cola e arrematar essa laçadinha inicial, esse fiozinho da laçada inicial, tá? Então, fiz aqui o meu grupinho de 3 pontos altos, já escondi meu fio, vou fazer 2 correntinhas e vou fazer aqui dentro 11 pontos altos, como a gente fez do outro lado. Laça a agulha e faz 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre quando a gente faz 10, precisa dar uma puxadinha para caber o último ponto. E o 11º. Feitos os 11 pontos, confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Feitos os 11 pontos, vamos fechar essa segunda carreira. Aqui eu tenho um ponto baixo e um ponto baixo sobre ele. Ele tem 2 alcinhas, como todos os outros pontos também tem. Então, eu pego uma alcinha aqui da frente e uma alcinha aqui de trás, como se eu fosse fazer um ponto baixíssimo sobre esse ponto alto. Eu faço também sobre esse ponto baixo, que a gente fez em cima do ponto baixo para iniciar a carreira. Então, vou fazer aqui nesse espacinho um ponto baixíssimo, e como a gente fez aqui nessa primeira carreira, a gente vai fazer da mesma forma. Um ponto baixo pro primeiro, um ponto baixo pro segundo, um ponto baixo pro terceiro e um ponto baixo na primeira correntinha. Todo início de carreira vai ser dessa mesma forma. Ponto baixíssimo sobre os 3 pontos, um ponto baixíssimo dentro da primeira alcinha das 2 correntinhas que nós temos, pegando de cima para baixo, fazendo mais um ponto baixíssimo
Finalizou. Agora, para iniciar a próxima carreira, faz um ponto baixo, buscando dentro do espaço das duas correntes, um ponto baixo e pegando uma alcinha, que nós temos duas, né? Temos essa e essa, buscando essa segunda alcinha, trazendo o fio, fazendo mais um ponto baixo sobre esse ponto baixo, fazendo o nosso primeiro ponto alto. Finalização e início de carreira vai ser sempre dessa forma. A única coisa que vai mudar vai ser aqui na parte oval, que eu venho mostrar para vocês. A parte reta é grupinho de 3 pontos separados por 2 correntes, tanto de um lado quanto do outro. Quando chegar para finalizar essa parte reta e iniciar a parte oval, eu volto com vocês para a gente dar continuidade. Então, vai fazendo 3 pontos altos juntos, separados por 2 correntinhas. Finalizei aqui a parte reta do meu trabalho, fazendo grupinhos de 3 pontos, separados por 2 correntes. Cheguei aqui na minha parte oval. O que eu fizer nessa parte oval é a mesma coisa que a gente vai fazer nessa parte oval. Não tem segredo, só tem que prestar atenção a partir dessa carreira. Nós fizemos 11 pontos, vamos pular o primeiro, viemos no segundo ponto e vamos fazer um aumento. Então, como que funciona esse tapete espiral? Pula o primeiro e no segundo faz um aumento, que são 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas de separação, pulo o primeiro, venho no segundo, um aumento. 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas de separação, pulo o primeiro, venho dentro do segundo, um aumento. 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas de separação, pulo o primeiro, venho dentro do segundo, pegando aqui dentro da cabecinha desse ponto, fazendo um aumento. 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas de separação, pulo o primeiro, venho no segundo e vou fazer um aumento. 2 pontos altos juntos, 2 correntinhas de separação. Para dar certinho essa parte oval, tanto essa quanto a outra tem que ter um grupinho total de 5 grupinhos de 2 pontos, tá? Então, aqui são 3 pontos, finalizei a minha parte reta e aqui eu começo 2, 2, 2, 2, 2, temos 5, 1, 2, 3, 4, 5, então deu certinho. Pulei o primeiro, também pulo o último, fiz as 2 correntinhas de separação. E agora eu volto fazendo a minha parte reta, que são 3 grupinhos, que são grupinhos de 3 pontos, separados por 2 correntes. Parte reta não muda nada, o que vai mudar é apenas a parte oval, tá? Se você ficou com dúvida, volta um pouquinho o vídeo, repara bem como a gente fez essa parte oval, porque as alterações das próximas carreiras vai ser justamente nesse grupinho, nesse 5 grupinhos de 2 pontos. Os aumentos serão aqui e também a parte reta mantém apenas grupinhos de 3 pontos. Então, a única alteração que vai ter vai ser aqui. Vamos finalizar essa carreira e eu volto para mostrar a próxima. Se você fez 11 pontos nessa parte oval, igual aqui, 11 pontos bem certinho, conferiu, vai dar certo 5 grupinhos de 2 pontos altos juntos, separados por 2 correntinhas, pulando o primeiro e fazendo no segundo um aumento. Chegou no último, pulo o último ponto alto e vamos fechar novamente essa carreira, como nós faremos em todas as outras a partir daqui, dessa mesma forma. Fiz o meu último grupinho, minhas 2 correntes, para fechar, vou fechar com um ponto baixíssimo, pegando aqui, ó, a primeira alcinha, a segunda alcinha desse ponto baixo que tá em cima do meu ponto baixo de base, fazendo um baixíssimo, venho no segundo,
um baixíssimo, eu venho no terceiro, um baixíssimo também. Fechou a carreira. Para iniciar a próxima, pego de cima para baixo dessa primeira correntinha, tem a primeira e a segunda, pego a alcinha da frente, por cima, busco o fio, faço um ponto baixíssimo, alongo pouquíssimo a agulha, só para ela não ficar enroscando, busco o fio, faço um ponto baixo de base, e sobre ele eu faço mais um, pegando a alcinha da frente, buscando o fio, fazendo um segundo ponto baixo, para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço a minha agulha no mesmo espaço, o meu segundo ponto alto no mesmo espaço, o terceiro ponto baixo. Formando aqui o grupinho de 3 pontos altos, como a gente fez das outras carreiras. Vou fazer aqui grupinho de 3 pontos separados por 2 correntes até chegar nesse último. Quando for fazer essa parte oval, eu venho explicar pra gente dar continuidade. Como que eu sei onde é a parte oval e a parte reta? Se resta dúvida, você coloca o seu tapete sobre a mesa, sobre uma superfície plana e analisa onde estão os 11 pontos. A partir daqui é a tua parte oval, a partir daqui é a tua parte reta. Não tem segredo. Esses 11 pontos indicam onde inicia a parte oval. Então, você vai fazer grupinhos de 3 pontos até o último espaço de 2 correntes antes do grupinho de 2 pontos, onde a gente iniciou a nossa parte oval. Para não ficar dúvida, confere se você chegou perto dos 2 primeiros pontos da parte oval. Então, a gente tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Você chegou do lado do primeiro, você está na parte oval. Para iniciar a parte oval desse tapete, do início ao fim dessa parte espiral, a gente vai fazer da seguinte forma. Como nós fizemos aqui, pulamos o primeiro e no segundo fizemos o aumento, que é o 2 pontos, a partir de agora também será dessa forma. Pulamos o primeiro ponto, no segundo fazemos um ponto alto e no espaço de 2 correntes fazemos 2 pontos altos. 1 e 2. Então, o que a gente fez nessa carreira? A gente tinha 2 pontos altos, ficamos com 3. Como? Pulando o primeiro, no segundo fez um ponto, nas 2 correntes fez o aumento. A gente vai fazer isso no tapete. Toda a parte espiral será dessa forma. Sempre 2 correntinhas de separação, tanto na parte oval quanto na parte reta. Pulo o primeiro, vem no segundo um ponto alto, vem no espacinho de 2 correntes, 2 pontos altos, que é o nosso aumento, onde a gente vai formar as nossas hélices, tá? Então, eu tinha 2, agora eu tenho 3. 2 correntinhas de separação, laço minha agulha, pulo primeiro, vem no segundo, um ponto alto nele. E nas correntinhas, 2 pontos altos. Sempre nas correntinhas serão 2 pontos altos juntos, tá? Deixa eu mostrar aqui com uma outra cor de barbante, pra gente conseguir entender como funciona essa parte espiral. Eu vou pegar aqui como exemplo essa cor que é o terracota, tá? Só pra gente dar um destaque aqui, pra gente fazer como se fosse fazer a próxima carreira. Então, cheguei aqui na minha parte reta, parte oval, né? Antes do grupinho de 2 pontos, antes do grupinho de 3 pontos. Por quê? Segue a direção dos 11 pontos altos. Fiz a parte reta. 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3, tá? Digamos que eu fiz toda essa parte reta, 3 grupinhos de 2 pontos separados por 2 correntes. Cheguei na minha parte oval. Como que eu sei onde tá a minha parte oval? Aqui tá o meu 11 pontos, aqui tá 2, aqui tá 3. Então, aqui já tem o aumento dessa segunda carreira que eu tinha 2 pontos. Então, na terceira eu tinha 3, agora eu vou ficar com 4. Então, antes dele eu faço 3 pontos altos, tá? Que eu preciso ter 3 pontos altos antes de iniciar a minha parte oval. Como a gente fez aqui também, 3 pontos, aqui 3 pontos, aqui também, tá?
Então, eu estou ao lado do meu primeiro grupinho do aumento da minha parte oval. O que eu vou fazer? Vou pular o primeiro ponto, não vou fazer nenhum ponto sobre ele, venho no segundo. Faço um ponto alto. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E como sempre faremos nas duas correntinhas, 2 pontos altos juntos, que serão o nosso aumento. 2 correntinhas de separação. Ai, Sabrina, eu quero fazer ele todo de uma cor só. Você também pode seguir a videoaula do tapete Rosane, que ele tá todo no pink, todo espiral, do início ao fim, sem precisar cortar o fio. Eu ensino também a fazer essa parte espiral bem explicadinho. Se você quiser trocar a cor, não tem problema. Você pode trocar a cor, pode fazer de uma cor só. Você só não pode esquecer de pular o primeiro ponto, vem no segundo, faz um ponto alto. Vem no ponto seguinte, faz um ponto alto. E vem no espacinho de 2 correntes e faz um ponto alto também, tá? Só que no espacinho de 2 correntes, a gente precisa colocar o aumento, como a gente fez aqui no início. Pulou o primeiro e no segundo fez um aumento. No espacinho das 2 correntes, a gente sempre vai colocar 2 pontos. E segue fazendo assim até ter o grupinho de 5 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5, você volta a fazer grupinho de 3 pontos, seguindo até você chegar na sua parte oval. Vai fazer grupinhos de 3 pontos separados por 2 correntes, até chegar antes do primeiro grupinho dos 5, conta 1, 2, 3, 4, 5. Se sentir dúvida, ficar com receio de errar, você pode até amarrar um pedacinho de fio aqui, ó, pra você saber que essa aqui é a tua parte oval. Amarra um fio aqui de outra cor, outro fio aqui de outra cor, pra você saber que esses 5 grupinhos são o seu aumento, são a sua parte oval, onde você vai colocar os aumentos nas correntes. Então, aqui eu tenho 2, pulo o primeiro, venho no segundo, 1 ponto, nas 2 correntes, 2 pontos. Digamos aqui que eu tenha 6 pontos aqui ao invés de 2. Eu pulo o primeiro, eu venho no segundo, eu faço um ponto, eu venho no terceiro, eu faço um ponto, no quarto eu faço um ponto, no quinto eu faço um ponto, no sexto eu faço um ponto. No espaço de 2 correntes, eu faço 2 pontos. Eu trouxe aqui um trabalho já finalizado para vocês conferir de pertinho como funciona e como fica mais visível essas partes espiral, né, das hélices, conforme as carreiras vão seguindo. Então, você iniciou aqui com uns 11 pontos, certo? 11 pontos altos, fez os aumentos no segundo ponto, formando aqui o grupinho de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 3 pontos altos sempre antes de iniciar os aumentos, e aí você ficou com uma carreira de 2 pontos, uma carreira de 3, uma carreira de 4 pontos, uma carreira de 5, uma carreira de 6. Sempre pulando o primeiro ponto de base, 1 ponto para cada e 2 pontos nas correntes. Dessa mesma forma, não vai ter erro, pode seguir, volta um pouquinho o vídeo se você ficou com dúvida, e aí você vai conseguir fazer toda a parte oval. E a parte reta é apenas grupinhos de 3 pontos, sem alteração, separados por 2 correntes. Eu já desmanchei aqui a parte que eu fiz com o terracota, e agora eu vou seguir fazendo a minha base no amarelo por 6 carreiras, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Eu já tenho 1, 2, 3. Então, eu conto essa daqui de 11 pontos como se fosse a minha primeira carreira. Essa daqui que tem 2 pontos, eu conto como a segunda. E eu estou na terceira fazendo 3 pontos. Eu volto quando eu tiver 6 pontos altos aqui, nessa parte oval. E aí, a gente dá continuidade no nosso tapete. Então, dando sequência, eu fiz aqui as minhas 6 carreiras, tá? Contando com os 11 pontos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. A última carreira tem um grupinho de 6 pontos, 2, 4, 6. E aí, eu confiro se eu tenho 5 L's. É bem importante frisar essa parte para você ter bastante atenção. Sempre quando você terminar uma carreira, você confere se você tem 5 hélices. Hélices são essas partes dos aumentos aqui na parte oval. A parte reta não muda nada, nem de um lado nem do outro.
Mas é bem importante você sempre conferir se você tem 5 L's. Então, vamos começar por aqui, ó. Aqui eu já tenho um grupinho com aumento, onde vem crescendo da minha primeira hélice. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Pode perceber que tenho 5 hélices completas, com os aumentos corretos. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Sempre confiro, porque se você perder um ponto, ou não fizer o aumento, ou se você fizer um grupinho de 3 pontos antes de concluir a última hélice, você vai ter que desmanchar o trabalho, porque não vai dar certo. Então, confere se tem 5 hélices, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na minha parte oval, eu tenho 5 hélices. 1, 2, 3, 4, 5. Certo. 5 L's desse lado, 5 L's desse lado, 6 carreiras. Eu já cortei aqui o meu fio, tá? Fiz o meu último grupinho de 3 pontos, as 2 correntinhas, e eu vou mostrar como que eu faço, como que eu inicio com a outra cor para dar sequência no nosso trabalho. Então, fiz aqui o meu último grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, vou fechar com ponto baixíssimo, no mesmo pontinho onde eu fiz o ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior, faço aqui o meu ponto baixíssimo. E aí, antes de prosseguir com ponto baixíssimo, para dar sequência, como a gente vai trocar a cor, aí eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha para prender esse fio. Se você for fazer ele de toda uma cor só, você vai manter ponto baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo e vai dar sequência da mesma forma que a gente vem fazendo até agora. Então, eu faço uma correntinha, tiro todo o fio, já pode cortar, eu aperto bem essa última correntinha para prender o meu fio. Aqui, para finalizar essa carreira, finalizar essa cor, eu já venho passando esse fio por dentro dos pontos, como eu fiz com aquele fio inicial. Passo para frente, levo para trás, passo para frente e levo ele para trás. Porque a hora que eu vir com a próxima carreira, eu já vou passar o crochê por cima dessas 2 correntinhas, onde já está escondido. E depois, para arrematar essa última parte, vai ficar bem mais fácil, certo? Feito, então, finalizada a nossa base, agora eu vou iniciar com outra cor. Vou iniciar aqui com um ponto alto falso, tá? Eu seguro aqui, ó, o fio inicial, aqui a ponta inicial, aqui no meu dedo, tá? Seguro como vocês costumam segurar para iniciar o trabalho, ao invés de fazer o ezinho, dar um nó e fazer como a gente fez no início, com o ezinho a gente vai fazer diferente. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, por debaixo desse fio, deixa eu fazer bem pertinho, tô segurando aqui a pontinha do fio. Vou introduzir a minha agulha por debaixo desse fio, vou laçar uma vez, aí aqui, ó, com a minha mão direita, eu seguro essa pontinha de fio, tá? Eu seguro. Eu tenho uma alcinha na agulha. Eu vou laçar mais uma vez, ficando, então, com 2 alcinhas. 1, 2. Tô segurando a ponta aqui com o meu dedinho mindinho e não solto, tá? Agora, eu vou pegar o meu trabalho. Deixa eu segurar aqui meu fio. Vou pegar o meu trabalho. Aqui, eu terminei o grupinho de 6 pontos. Eu pulo um quadradinho e venho exatamente nesse, tá? Pulo um, venho no segundo. Aqui, eu vou introduzir a minha agulha dentro do espaço de 2 correntes e vou fazer um ponto alto. Segurando a pontinha de fio com o mindinho, eu vou laçar o fio, vou tirar 2 alcinhas, laço novamente e tiro 2 alcinhas, tá? Depois que você fez o primeiro ponto, você já pode soltar o fio, tá? Ó, vamos fazer novamente para não ficar nenhuma dúvida. Segurou o fio, coloca a agulha por debaixo, dá uma volta, segura com o mindinho, com a mesma mão que tá segurando a agulha, porque no caso aqui eu sou destra. Se você estiver fazendo com a esquerda, você vai segurar a sua linha com a mesma mão que tá segurando a agulha. Vou introduzir no espaço. Então, tem um grupinho aqui de 6, pulo um quadradinho, venho no próximo e vou fazer um ponto alto falso. Segurando com o mindinho, laço uma vez, tiro 2 alcinhas. Laço mais uma vez, tiro 2 alcinhas. Se você fizer aqui mais um ponto alto, vai ficar bem firme, não vai soltar esse fiozinho. Então, continua segurando, laça mais uma vez, já faz o teu segundo ponto alto. Feitos os 2 pontos altos, esse fio tá preso, o ponto alto tá feito, o segundo também. É só você dar continuidade. Depois, para arrematar e esconder esse fio sem o nozinho, é bem mais fácil.
tá? Então, deixa ele aqui, não mexe nele, faz os 3 pontos, 2 correntes, segue fazendo como você tem feito toda a parte da base. 3 pontos altos separados por 2 correntes. Como a nossa parte oval já está com 6 pontos, é bem mais fácil localizar ela, né? Então, aqui eu tenho o grupinho de 3 pontos, aqui eu já tenho minha parte oval. Então, nesse espaço, o grupinho de 3 pontos para dar início à nossa parte oval e colocar o nosso aumento. Como a gente fez desde o início do trabalho até aqui, 2 correntinhas de separação. Chegou na parte oval, pula o primeiro ponto, não faz. No primeiro ponto, você pula, desde a segunda carreira, você sempre fez dessa forma, confere se tá certinho. Pula o primeiro, vem no segundo, um ponto alto. Vem no terceiro, um ponto alto. Vem no quarto, um ponto alto. Vem no quinto, um ponto alto. Vem no sexto, um ponto alto. Fiz um ponto para cada ponto, pulando o primeiro, então eu tenho 5, porque aqui eu tinha 6, pulei o primeiro, fiquei com 5. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. Vou fazer o meu sexto e o meu sétimo ponto. Então, na carreira anterior eu tinha 6, agora eu tenho 7, e eu vou seguir dessa mesma forma em toda a minha parte oval e volto fazendo o grupinho de 3 pontos altos e 2 separados por 2 correntes na parte reta. Chegou na parte oval, eu repito novamente. Voltando aqui com a minha primeira carreirinha da minha segunda cor, eu fiz aqui com vocês a parte reta, a parte oval, fiz a outra parte reta e a outra parte oval da mesma forma, tá? Como a gente pulou aqui esse grupinho depois do último 6 pontos, a gente pulou esse quadradinho, esse espacinho de 2 correntes e iniciou nesse, a gente vai continuar fazendo da mesma forma, tá? No espacinho das 2 correntes, coloca o aumento da sua quinta hélice, confere 1, 2, 3, 4, 5, confere se tem 5 hélices. Eu sempre confiro as minhas carreiras, porque é melhor conferir do que desmanchar, então eu sempre confiro. Faço 2 correntinhas, aqui eu tenho os 3 pontos altos, o primeiro ponto alto falso e os 2 próximos. Então, eu vou pegar aqui, ó, tem um ponto alto, 2, nesse terceiro ponto alto eu vou pegar uma alcinha de cima, e lá atrás, eu pego uma alcinha também, tá? Desse meu primeiro ponto alto falso. Pego as 2 alcinhas, faço normalmente um ponto baixíssimo, venho no próximo um ponto baixíssimo e venho no próximo um ponto baixíssimo. Da mesma forma que a gente fez no início do trabalho, a gente vai fazer até o final. Pego na minha primeira correntinha de cima para baixo, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixíssimo. E já estou no meu espacinho de 2 correntes. Dou uma esticadinha só para não ficar presa a minha agulha, tá? Não é muita coisa não, é bem pouquinho. Faço um ponto baixo, sobre ele mais um ponto baixo, pegando aqui a minha primeira correntinha, a primeira alcinha, né? Ficando então o meu primeiro ponto alto. Da mesma forma que a gente fez desde o início do trabalho. O segundo e o terceiro ponto alto. Feitos meus 3 pontos altos, vou seguir dessa forma, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos em toda a parte reta. Quando chegar na parte oval, vou fazer da mesma forma, pulando o primeiro ponto, um ponto para cada, no espaço de 2 correntes, 2 pontos. Essa é a minha primeira carreirinha aqui. Nessa segunda cor, eu vou fazer 3. Então, eu tenho uma, vou fazer aqui mais 2. Quando eu tiver com as 3 carreiras prontas, eu volto para finalizar e dar sequência no trabalho. Finalizei aqui a minha terceira carreira, tá? Com a minha segunda cor, fiz os aumentos na parte oval, fiz grupinhos de 3 pontos na parte reta e vou finalizar aqui junto com vocês, tá? Fiz aqui o meu último grupinho, sempre conferindo se eu tenho as 5 hélices. Então, vamos fechar 2 correntinhas, entro na cabecinha do meu primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo.
Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas desse meu primeiro ponto, finalizando essa carreira. Como eu vou trocar de cor, eu já vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar meu fio. Se você for seguir com essa mesma cor, você vai fazer ponto baixíssimo no segundo, ponto baixíssimo no terceiro, ponto baixíssimo na primeira correntinha e segue dessa cor. Mas essa carreira é a carreira de destaque, é a carreira que eu faço com o cru. Então, agora fiz as 3 carreiras, fechei com ponto baixíssimo, fiz a minha correntinha, já posso cortar meu fio e fazer como eu fiz com o amarelo. Aperto essa correntinha, passo esse barbante aqui pra frente, levo ele pra trás, trago ele pra frente, levo ele pra trás. Vamos iniciar novamente com um ponto alto falso, dou 2 laçadas na minha agulha, seguro aqui com o meu mindinho. Eu vou iniciar aqui pela minha parte oval, porque a parte reta vai ser exatamente da mesma forma. Grupinhos de 3 pontos separados por 2 correntes no espaço de 2 correntinhas da carreira de base, tá? Então, vamos fazer aqui. Vamos iniciar aqui por essa parte oval. Na parte reta vai ser grupinho de 3 pontos, normalmente 3, 1, 2, 3, 2 correntinhas, permanece 2 correntinhas tanto na parte reta quanto na parte oval. E aí, eu vou fazer aqui com vocês a contagem de pontos aqui na minha parte oval. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 pontos. Como é que eu vou fazer? 2 correntinhas de separação. Eu pulo o primeiro ponto, no segundo vem um ponto alto. No terceiro, eu faço um aumento, que são 2 pontos altos juntos, formando então meu primeiro grupinho. 2 correntinhas de separação. Aqui eu vou pular um ponto alto da carreira anterior e no próximo eu vou fazer 3 pontos altos juntos, dentro do mesmo espaço. 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto, no próximo um aumento. Duas correntinhas de separação. Cada grupinho de 9 pontos da parte espiral aqui da hélice vai ter 3 grupinhos dentro desses 9 pontos, tá? Vai ter um antes e vai ter um depois na alcinha das 2 correntes, normalmente. Então, eu vou fazer 3 pontos altos dentro do espacinho das 2 correntes de separação. 2 correntinhas. Vou fazer novamente aqui para não ficar nenhuma dúvida, tá? Pulo o primeiro ponto, venho no segundo um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base e no próximo eu vou fazer 3 pontos altos juntos no mesmo espaço. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. Pulo um ponto de base, venho no próximo um ponto alto. No próximo, um aumento. Fica sobrando apenas um ponto alto da carreira de 9 pontos, que é o que você vai pular para dar o espaço para fazer os 3 pontos altos no grupinho das 2 correntinhas. Então, faz 3 pontos altos no espacinho das 2 correntinhas. Dessa mesma forma, você vai fazer nas 5 hélices e quando for para iniciar aqui a parte reta, eu venho e mostro para vocês como que a gente vai fazer para dar sequência. Fiz aqui toda a parte espiral aqui com as minhas hélices, então, na parte oval, fiz um grupinho de 3 pontos dentro dos 9 e em espacinho de 2 correntes eu fiz um grupinho de 3 pontos. Segui por 5 vezes, fazendo dessa forma. Não esquece de fazer
os 3 pontos altos juntos, que é o ponto do meio, a contagem de ponto D bem certinha. Então, terminei aqui a minha última hélice, vou fazer no espacinho de 2 correntes, vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, no espacinho de 2 correntes, 3 pontos altos novamente. Essa vai ser a nossa primeira carreira no cru e você pode aumentar ou diminuir a quantidade de carreira aqui de bloquinhos, tá? Se você quiser ele maior, faz com 3 carreiras que o bico vai dar certinho, ou se você quiser ele menor, faz apenas com 2 carreiras. Então, segue fazendo grupinhos de 3 pontos dessa forma, no espacinho de 2 correntes, 3 pontos separados por 2 correntes, e nas hélices, você vai separar com 3 grupinhos dentro dos 9 pontos, dessa forma que eu acabei de explicar. Como você fez aqui, nessa parte oval, você vai fazer aqui nessa parte oval também, tá? Fiz aqui a minha primeira carreirinha no cru, tá? Grupinhos de 3 pontos por toda essa carreira. Vou fechar aqui com vocês da mesma forma que a gente fechou. Aqui eu tenho o primeiro ponto alto falso, eu vou pegar nas 2 alcinhas. A primeira aqui da frente, ele está solto, né? A primeira aqui da frente, a segunda aqui de trás. Peguei as 2 alcinhas, vou fazer um ponto baixíssimo e vou caminhar com ponto baixíssimo pelo segundo e pelo terceiro e na primeira correntinha também, porque a gente vai fazer mais uma carreira com essa mesma cor. Se você quiser fazer com outra cor, você faz a sua correntinha, corta o fio, esconde ele por dentro dos pontos e inicia no próximo bloquinho de 2 correntes, sem problema nenhum, fazendo 3 pontos altos juntos. Caminhei com ponto baixíssimo, como eu fiz das outras vezes. Também, dentro da primeira correntinha, eu fiz um ponto baixíssimo, subi o meu primeiro ponto baixo, pego a alcinha da frente, faço mais um ponto baixo sobre esse primeiro, já tenho meu primeiro ponto alto. Laço a agulha, segundo ponto alto. Laço a agulha, terceiro ponto alto. Vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos com 2 correntinhas por todo o trabalho. Você pode fazer por 3 vezes ou por 2 vezes, dá diferença sim no tamanho do tapete, mas fica a seu critério. Se quiser fazer da mesma cor ou se quiser alternar as cores aqui também, fica à sua disposição. Eu volto com as minhas 3 carreirinhas prontas, fechadas pra gente dar sequência e início no bico de acabamento. Eu fiz aqui todas as 3 carreiras de destaque no meu tapete, tá? E agora eu vou iniciar o bico. O bico eu vou fazer da mesma cor da base, mas você fica a seu critério qual cor você vai querer fazer. Então, para iniciar o bico, eu vou posicionar o fio aqui inicial, passo minha agulha por debaixo, dou 2 laçadinhas, venho aqui em qualquer espaço e vou fazer um ponto alto falso. Introduzo a minha agulha, busco a laçadinha do fio, passo por 2 alcinhas, laço minha agulha, busco o fio e passo por outras 2 alcinhas. Lembrando sempre de estar segurando aqui com o mindinho a pontinha do fio. Vou laçar a minha agulha e vou fazer mais um ponto alto no mesmo espaço, ficando assim com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas de separação, 2 correntinhas de separação no mesmo espaço, mais 2 pontos altos juntos, 1 e 2. Então, aqui eu fiz o meu primeiro leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos novamente. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, laço minha agulha, no próximo intervalinho de 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto. Laço minha agulha, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, o meu próximo lequinho, que são
2 pontos altos juntos, 2 correntinhas e 2 pontos altos juntos, no mesmo espaço. Formando aqui, então, o meu segundo leque. Uma correntinha de separação, laço minha agulha, venho no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, meu leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Eu vou fazer dessa forma toda essa carreira, fazendo o leque separado por uma correntinha, um ponto alto separado por uma correntinha e colocando 2 correntinhas dentro do leque. Vou fazer toda essa carreira. Quando chegar aqui para fechar, eu volto para dar continuidade. Feito aqui a minha primeira carreirinha do bico, eu sempre confiro dessa forma para ver se tá certinho. Eu venho contando desde o primeiro leque 1, 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 leque 1. Para não deixar 2 leques um ao lado do outro e nem 2 pontos um ao lado do outro. Então, aqui para finalizar, eu fiz meu último ponto, uma correntinha de separação. Venho no primeiro ponto alto falso que eu fiz para iniciar o trabalho, pegando a correntinha aqui da frente, pegando a correntinha aqui de trás, fecho com um ponto baixíssimo, ajusto um pouquinho essa laçadinha na agulha, e introduzo a agulha no mesmo espaço, buscando novamente o fio e fazendo um ponto baixo sobre ele. Sobre esse primeiro ponto, eu já faço um ponto baixo. Um ponto baixo em cima desse ponto baixo para deixar a altura de um ponto alto. Então, ficou um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto no segundo ponto alto, ficando aqui, então, com 2 pontos altos. Dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos juntos, 1 e 2. 2 correntinhas de separação e novamente 2 pontos altos juntos novamente, ficando então um leque sobre um leque. Venho no próximo ponto alto, um ponto alto, e no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Então, eu tinha 4 pontos, agora eu fiquei com 2, 4, 6, 8. Lembrando que eu coloquei 2 correntinhas aqui em cima. Tínhamos 4, agora ficamos com 8. Para irmos para o próximo ponto alto, a gente vai fazer o seguinte: vai fazer um ponto baixo sobre esse ponto alto, laça a agulha e vem sobre o próximo leque no primeiro ponto, fazendo um ponto alto sobre ele. Aqui não tem correntinha de separação, tá? De um grupinho de leque para o próximo é apenas ponto baixo dentro do ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, dentro do espacinho das 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação para formar o nosso leque dentro do leque, 2 pontos altos novamente, e um ponto para cada ponto depois do leque. Então, fica 2 pontos altos antes, 2 pontos altos dentro, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntinhas e mais 2 pontos altos depois. Para ir de um leque para o outro, tem aqui o meu ponto baixo, tem aqui o meu ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo sobre ele, laço minha agulha e dou continuidade desse jeito. Vou fazer a carreira toda, quando chegar aqui para finalizar, eu volto. Feito aqui, então, toda a minha carreirinha, a minha segunda carreirinha do bico, fiz o meu último grupinho no leque, fiz o meu ponto baixo em cima do ponto alto. Agora, eu posso alongar um pouquinho aqui, ó, essa laçadinha, tiro a minha agulha, em cima do ponto baixo, sobre o ponto baixo que a gente fez para iniciar, eu vou introduzir a minha agulha de trás para frente, tá? Pegando as 2 alcinhas. Então, eu pego aqui a primeira de trás, aí eu pego aqui a primeira da frente, e eu pego essa alcinha e coloco na minha agulha.
Vou levar lá pra trás, tá? Aí eu viro aqui essa parte, eu viro o trabalho. A alcinha que eu acabei de trazer tá aqui na agulha. Eu posso puxar o fio que vem do novelo, ajustando, bem ajustado, essa alcinha. Aí eu vou fazer uma correntinha para travar o fio. Travou, pode cortar. E vai puxar toda a alcinha da agulha para prender essa parte, tá? Ficando, ó, dessa forma, o acabamento invisível. Ficando assim, ó, dessa forma, aqui pela frente, acabamento invisível, igual os outros, ó. Esse aqui é o anterior e esse aqui é o que a gente acabou de fechar. Agora, eu volto com a cor terracota para fazer o picô de acabamento. É opcional, você pode até deixar desse jeito, ou você pode fazer o picô da mesma cor que você já estava fazendo o bico. Eu acho bem bonito fazer de outra cor, que também dá um destaque, tá? Então, eu vou fazer aqui um Ezinho. Ó, eu giro aqui o meu fio, sentido anti-horário. Seguro dessa forma, introduzo a minha agulha, busco o fio, faço aqui o meu Ezinho, que é a minha laçadinha inicial, certo? Feito aqui o meu Ezinho, então, agora eu vou introduzir a minha agulha e vou em qualquer grupinho, em qualquer leque para fazer esse Ezinho. Eu vou pular esse ponto baixo para finalizar ele quando eu terminar essa volta. Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, pulo aqui esse ponto baixo, venho no meu primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo, certo? Vou fazer uma correntinha de separação, venho no próximo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, um ponto baixo. Bem simples de fazer e fica bem bonito. Dentro do espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Opa. Aqui falta uma correntinha de separação. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha de separação, um ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer da mesma forma, um ponto baixo, uma correntinha de separação, um ponto baixo, uma correntinha de separação. Esse ponto chama-se caranguejo, né? Como se fosse o picozinho do bico de acabamento. Ficando desse jeito assim, ó. Olha que bonito que fica. Cheguei aqui no meu ponto baixo, tá? No meu primeiro ponto baixo, que tá em cima daquele ponto, o que que eu vou fazer? Laço 2 vezes a agulha. Esse último ponto alto, eu já não faço a correntinha de separação, é só o ponto baixo. Então, agora a gente vai fazer um ponto alto duplo sobre esse ponto alto e esse ponto baixo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai dar 2 voltas na agulha, 1, 2, e agora a gente vai fazer um ponto alto duplo sobre esse ponto alto. Eu introduzo a agulha aqui pela frente, abraço esse ponto alto, pego o fio, passo aqui pertinho da minha agulha, trago ele pra frente, e aí sim eu vou finalizar esse ponto alto. Laço, passo por 2 alcinhas, laço, passo por 2 alcinhas. Ficou com 2 alcinhas na agulha, laça e fecha as 2 últimas. Esse ponto alto em relevo, né? É o ponto alto duplo em relevo. Fazendo aqui, ó, abraçando esse ponto alto. Feito isso, venho aqui no meu primeiro ponto alto, faço um ponto baixo.
e sigo fazendo uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, sem nenhuma alteração. O espaço de 2 correntinhas é 2 pontos baixos e 2 correntinhas também. Faz um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. E daí, na sequência, desce fazendo um ponto baixo, uma corrente para cada ponto. Cheguei aqui no espaço do meu último ponto, ó, aqui eu tenho um ponto alto. Esse ponto alto está sobre ele, então ele é meu último. Eu vou fazer apenas um ponto baixo. Não faço correntinha de separação. Já dou 2 voltas na agulha. Ó, aqui tá meu ponto alto. Eu vou colocar a agulha pela frente, abraçando esse ponto. Passo o fio aqui na agulha, trago ele por onde eu vim, laço, passo por 2 alcinhas, laço, passo por 2 alcinhas. Se você achar que esse ponto aqui tá muito alongado, tá? Você tá achando que tá sobrando aqui muito fio, ele não tá ficando tão justo, tá muito alongado, você pode estar passando direto esse fio por dentro da agulha. Então, você passa por duas, passa por duas primeiras, passa por 2 segundas. Se você quiser, você pode fechar mais uma laçada com essas 2 últimas alcinhas, ou então você só busca esse fio do ponto alto duplo e passa por dentro dessa última alcinha. Ele fica um pouquinho menor. Tem essas 2 opções. Deixa eu só prender aqui para mostrar para vocês, ó, ele fica um pouquinho menor. Esse daqui já fica um pouquinho mais alongado. Eu gosto assim, mais alongadinho, tá? Que dá esse relevo, eu acho bonito. Mas se você quiser mais justo, menorzinho, pode fazer. Passa por 2 alcinhas, passa por 2 alcinhas e fecha a última com ponto baixíssimo. Tá? Eu vou fazer dessa forma, dessa primeira forma, eu vou fazer em todo o trabalho. Você faça o seu. Quando chegar aqui pra gente finalizar a nossa peça juntas, eu venho mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, passo por 2, busco o fio, passo por 2 alcinhas, laço, passo por 2 alcinhas. Aqui você tem a opção de dar continuidade e passar por essa última, ou então, se você quiser, ainda assim, você também pode, busca o fio, passa pelas 2 primeiras, passa pelas 2 segundas, laça, passa pelas 2 terceiras alcinhas. Eu gosto dele assim, ó, um pouquinho mais alongadinho. Mas aí vai de cada um, tá bom? Agora, eu vou mostrar como eu faço os arremates dos fios que sobram do lado avesso da peça. Eu sempre faço dessa forma, eu coloquei um zoom bem grande aqui para poder ver os detalhes. Eu busco o primeiro ponto, o ponto que estiver mais próximo dessa linha, eu busco ele com a agulha e eu trago a metade do fio. Como eu tô utilizando o barbante número 6, eu pego a metade, que são 3 fiozinhos, eu passo por dentro dessa alcinha, desse ponto mais próximo. Depois de separar um fiozinho antes e um depois desse ponto que eu passei por debaixo da alcinha, eu coloco um pinguinho de cola dentro do ponto, um pinguinho apenas para sujar essas 2 partes com a cola, com cuidado com o excesso. E então, eu faço o primeiro nó. O primeiro nó, ele precisa ser firme, mas também não muito, porque se você apertar demais, pode acabar repuxando o seu trabalho. E aí, você faz um segundo nó sobre ele, que esse sim pode ser mais apertado. Depois de feito os 2 nós, eu corto essas 2 sobras de linha, cortando ali bem rente desse nó, e eu pressiono muito bem esse ponto que foi colado. Eu pressiono pelo menos por uns 10 segundos, o ponto tá bem arrematado. E eu faço dessa forma em todas as linhas de início e fim de carreira que ficaram pelo lado avesso, e o meu acabamento fica perfeito. E agora, vamos embora ver como ficou esse lindo jogo de passadeira. Então, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula, o que você achou desse tapete, e se você também fizer, me marca nas redes sociais.